E aí, pessoal? A história do santo do dia de hoje, olha, é uma aventura daquelas. Se preparem para conhecer a jornada incrível de Santa Inês de Monte Pulciano. É uma história que tem de tudo: coragem, desafios gigantes e muitos, mas muitos milagres. Bora lá? Já pararam pra pensar nisso? E se uma menina bem novinha virasse tipo uma super-heroína da fé? Alguém com uma conexão com Deus tão forte, mas tão forte, que a vida dela se transformasse numa aventura épica, que nem nos animes? Então, a vida de Santa Inês foi exatamente assim. Olha, todo herói que se preze tem uma história de origem, né? E a da nossa heroína, a Inês, começou bem, mas bem cedinho mesmo. Ela não era uma garota qualquer não, hein? Desde o comecinho já dava pra sacar que ela tinha um chamado de Deus muito especial. Gente, se liga nisso, que surreal. Com só 4 aninhos, ela já mandava ver no Pai Nosso e na Ave Maria. Tudo de cor, sem errar nada. Aos 6, ela já chegou para os pais e falou: quero ser freira. Já pensou? A família dela era nobre, rica, e ficou meio assim, sabe? Mas, quando ela fez 9 anos, aconteceu uma coisa tão extraordinária que mudou tudo. E é claro, né? Em toda boa história de aventura, a nossa heroína precisa enfrentar o seu primeiro grande desafio. Então se preparem aí, porque o que rolou com ela foi literalmente uma batalha espiritual daquelas. Do nada, assim. Ela tava lá, tranquila, e de repente, pá, deu de cara com uma força muito sombria. Foi tipo um teste de fogo pra fé dela, sabe? Um momento de tensão total. É isso mesmo, o mal apareceu na forma de corvos, mas não corvos normais. Eram corvos furiosos que partiram para cima dela, tentando machucar a cabeça dela com os bicos, com as garras. Imagina a cena, coisa de filme, de história de aventura mesmo. Mas não era só um ataque físico não. O que estava em jogo ali era muito mais. Era a fé dela, a alma dela. Era como se o mal quisesse apagar a luz incrível que brilhava dentro daquela garotinha. Só que a Inês, ela não tremeu na base. A fé dela era muito, mas muito mais forte. No fim das contas, esse evento terrível serviu para mostrar para todo mundo, e principalmente para os pais dela, que o caminho dela era esse mesmo, era com Deus. E aí, com só 9 aninhos, a jornada dela como freira começou para valer. Mas calma lá, que a aventura da Inês estava só no comecinho. Lá no convento, os dons especiais dela começaram a brilhar com tudo. E não demorou muito para ela receber uma responsabilidade gigante. 15. Guardem bem este número. O que será que tem de tão especial nos 15 anos? O que será que aconteceu de tão importante quando a Inês tinha essa idade? Exatamente. Com apenas 15 aninhos, a sabedoria dela era uma coisa de outro mundo. Tão impressionante que foi escolhida para ser líder, a chefe, a superiora de um novo mosteiro. Imagina, é como virar diretora da escola com 15 anos. Uma baita responsabilidade para alguém tão nova, mas ela estava mais do que preparada. E agora que a história fica ainda mais parecida com o anime. A conexão da Inês com Deus era tão forte que ela tinha tipo uns superpoderes mesmo. Diziam que ela levitava, flutuava enquanto orava. E mais, onde ela ajoelhava, brotavam rosas e lírios super cheirosos do nada. E para completar, ela ainda tinha o dom da profecia, via o futuro. Mas e aí? De onde vinha todo esse poder? A própria Inês ensinava, vinha do amor. Para ela, a força mais poderosa do universo era a caridade, sabe? O amor um pelo outro. Esse para ela era o verdadeiro sinal de quem é filho de Deus. Ok. Agora a gente está chegando no clímax da nossa aventura. A Inês estava prestes a encarar a missão mais difícil, mais ousada da vida dela. Uma missão que, sinceramente, parecia impossível para qualquer um. Usando toda a sua coragem e o dom de ver o futuro, a Inês decidiu levar a palavra de Deus para um lugar que todo mundo achava que não tinha mais jeito, um prostíbulo. Ela estava decidida a mostrar que o amor de Deus podia chegar até para aquelas mulheres que a sociedade meio que tinha deixado de lado. E o resultado foi simplesmente espetacular. A Inês tinha profetizado, ela tinha dito que aquele lugar ia virar um convento. E não é que virou mesmo? As mulheres que viviam lá se converteram, acharam um novo propósito, e aquele lugar de tristeza virou um mosteiro incrível, cheio de amor, de oração e de virtude. Bom, a gente está chegando agora no capítulo final da vida da Inês aqui na Terra. Mas esse foi só o começo do legado dela que dura para sempre. Porque mesmo depois que ela partiu, os milagres, eles não pararam. Aos 43 anos, depois de uma vida inteirinha de dedicação e milagres, a Inês faleceu por causa de uma doença bem dolorosa e foi encontrar Deus. Mas como eu disse, a história dela não acabou ali não. A sua missão de inspirar e ajudar todo mundo continuou, e com mais força ainda.
E aqui vem um dos maiores sinais de que ela era santa mesmo. Anos, muitos anos depois que ela morreu, foram ver o corpo dela e ele estava perfeito, intacto, como se ela tivesse acabado de deitar para dormir. Isso é um milagre que a gente chama de corpo incorrupto, e é uma prova de como a vida dela foi especial para Deus. Então, juntando tudo, essa jornada incrível, os milagres que aconteciam no túmulo dela e a descoberta do corpo incorrupto, tudo isso levou a igreja a fazer a canonização dela. Ou seja, a igreja reconheceu oficialmente que ela é uma santa, um exemplo para todo mundo, confirmando a santidade daquela menina que respondeu ao chamado de Deus. E a história de Santa Inês deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Como é que a fé de uma única pessoa pode fazer tantos milagres e mudar o mundo desse jeito? A jornada dela mostra pra gente que a fé de verdade, aquela cheia de amor, tem um poder de transformar tudo, um poder que pode até fazer o impossível acontecer. E é assim que a gente termina a aventura de hoje. Que o exemplo de coragem, de fé e de amor de Santa Inês sirva de inspiração no nosso caminho também. Santa Inês de Montepulciano, rogai por nós! Se esse conteúdo ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like. Sabe, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se por acaso ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e ativa o sininho, para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia e espiritualidade. Agora quero ouvir de vocês. Já tinham pensado sobre isso antes? Ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e posso até trazer sua pergunta em um próximo encontro nosso.